Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, apresentou parecer favorável à soltura do ex-assessor especial de Jair Bolsonaro, Felipe Martins, que está preso desde o dia 8 de fevereiro. O PGR pede, no entanto, que ele seja impedido de deixar o país e que entregue o passaporte. No documento, assinado no dia 1º de março, Gonet admite que o pedido de relaxamento da custódia feito pela defesa de Martins, abre aspas, parece reunir suficientes razões práticas e jurídicas, fecha aspas. E aí, Silvio? Bom, enfim, uma notícia boa, né? Ainda mais nesse momento que ele foi transferido para uma prisão, assim, deplorável. Olha só, ele foi transferido lá para matarem o Felipe na cadeia, porque a mídia, né, junto, obviamente, com a justiça brasileira, espalhou para todos os cantos do país que o Felipe é um racista, não é? Esse episódio ainda por cima, né? Sim, que ele está respondendo processo até hoje por ser um supremacista branco, Meu Deus. né? E um nazista. Sendo né? judeu. Do jeito que a família toda é judia. Né? Então ele é um antissemita. Né? Um racista, etc. Então foi espalhado isso pelo país inteiro. Né? Aí jogam ele numa cadeia. Né? Olha, não precisa ter muita imaginação para saber o que acontece com um sujeito que você coloca na cadeia e fala: está chegando aqui o racista, tá, gente? Lá, no presídio. Então, assim, a vida dele estava correndo risco. Conseguiram colocar ele, se não me engano, aí numa cela sozinho e tal, para dar uma preservada no sujeito. Mas colocaram ele lá para matá-lo. Ainda mais porque, assim, porra, é prisão preventiva, né? Ele não precisa ir para um presídio, ele pode muito bem ficar numa cadeia, numa delegacia. Por que ele não tem o benefício do Lula, que ficou lá no SPA da Polícia Federal, em Curitiba? Né? Mas não, colocaram lá para quebrá-lo, para ver se ele delata. Né? Agora vai delatar o quê? Veja, as pessoas que estão conduzindo este inquérito, né, e o ministro também, Alexandre de Moraes, todo mundo sabe que não há nada para delatar. Né? Todo mundo sabe que isso aí é uma grande palhaçada. Né? Que essa história de golpes, o que é uma fraude. Todo mundo sabe disso. Né? Que não há nada para ser contado. Então vamos ficar lá para ver se ele fala alguma coisa, né, que pode corroborar a historinha que criaram, a narrativa do golpe, etc. Né? É lógico, assim, o sistema não gosta do Felipe Martins porque colocam na conta dele, né, todas assim, as ideias, né, a ideologia radical do bolsonarismo. Né? O Felipe é uma espécie assim de Rasputin do bolsonarismo. Né? Então ele, como assim, ele era um discípulo do malvado Olavo de Carvalho, ele que trouxe para o governo, né, todas essas ideias radicais. Então, portanto, ele tem que pagar. Né? Ele precisa pagar. Né? Então, assim, colocaram lá, o sistema não gosta dele, então deram um jeito de acabar com a vida do rapaz, né, e colocaram ele na cadeia para ver se ele delata. É o mesmo método usado contra o Cid. Né? Agora, delatar o quê? Todo mundo sabe que não há nada para ser delatado. Não? Ninguém, nem na esquerda, nem na direita, nem no judiciário, nem na Polícia Federal, acredita nesse negócio de golpe. Não há absolutamente ninguém no país que acredite nisso. Né? Talvez um outro jornalista débil mental de esquerda. Né? Mas essa gente, né, não conta. Então ninguém acredita. Né? Todo mundo sabe. Então ele vai lá delatar o quê? Ele vai ver se conta uma história assim qualquer que eles possam usar. Então vou deixar ele lá na cadeia até quebrá-lo. A PGR fez esse pedido, está de parabéns. Eu falei aqui já algumas vezes que o Bonet está sendo uma grata surpresa, e parece que está mesmo. Né? Não que ele seja bom pra caralho, mas assim, que parece que ele faz o trabalho como tem que ser feito. Né? E lembrou que a prisão do Felipe Martins não tem nenhum fundamento, já que o motivo alegado era porque ele fugiu do país. Quer dizer, fugiu. Primeiro que não havia nada contra ele, então ele podia viajar para onde ele bem entendesse. Né? No final do ano. E segundo, que ele nunca saiu do país, isso está mais do que provado pela sua defesa. Né? Ele esteve o tempo todo, né, na gloriosa cidade de Ponta Grossa, né? Ali do lado de Curitiba. A defesa alegou isso e agora a PGR está alegando isso. Agora vamos ter que ver qual é a alegação
né, que o ministro Alexandre de Moraes certamente vai dar para não tirar o sujeito da cadeia, né, indo contra, enfim, tudo o que há de mais estabelecido, sagrado e justo no direito brasileiro, né? Mas qual é o grande problema do Felipe Martins? Ele não é traficante de droga. Se ele fosse, né, um bandido perigoso, um traficante de droga, fosse o André do Rap, por exemplo, né, ele não só teria sua liberdade restituída, como dariam até um helicóptero para ele de presente, como aconteceu, né, com o helicóptero do André do Rap, que mesmo foragido teve os seus bens auferidos no legítimo exercício do tráfico de droga e do crime organizado, né, devolvidos, no caso não foi pelo STF, foi pelo Tribunal Superior, né, STJ? Pelo STJ, né, embora ele também não tenha assim, né, residência, não esteja em nenhum local sabido e conhecido por esta corte, mas determinou-se que ele podia ter o helicóptero de volta. Como? Não sabemos. Tá? Então esse é o grande crime do Felipe Martins, né? Não ser um bandido faccionado, né? Como esses que recebem os privilégios das cortes brasileiras, né? Recebem sim todos os afagos do direito brasileiro, né? Sobretudo do direito pós-alexandrino. Então, né? Está aí, a PGR está de parabéns. Nós já falamos desse assunto aqui, né? Quando nós publicamos já a matéria sobre o Felipe nunca ter saído do país, a falta de embasamento da prisão dele. Tá? Veja, a gente fala a falta de embasamento da prisão, mas tem um pressuposto que vocês não devem esquecer, né? Que é o seguinte: mesmo que ele tenha saído do país, ela continuaria sem embasamento, mas é a falta de embasamento dentro da própria narrativa que o STF, junto com a Polícia Federal, criaram, né? Levando em consideração a história da carochinha que eles inventaram sobre golpe no Brasil, essa lenga-lenga toda que está lá no inquérito, né? Pelo que a gente sabe pelo despacho do Alexandre de Moraes na Operação Tempus Veritatis, né? Levando em conta as próprias premissas da operação e as coisas que eles alegam, né, a prisão do Felipe Martins é altamente contraditória, né, e, portanto, sem fundamento desde a sua própria perspectiva. É lógico assim, o inquérito não tem fundamento, né? Então, a prisão de todo mundo aí é uma alucinação, é um abuso. Então, eu estou falando que ela não tem fundamento, mas você tem que levar em conta isso. Eu estou aqui, assim, pensando com as premissas dessa gente, né? Mas a gente sabe também que o fundamento da prisão do Felipe Martins não é o direito, mas é a vontade do Alexandre de Moraes, né? Então, temos que aguardar para ver qual é o desdobramento disso. Eu realmente não sei, né? Também não sei o que leva a PGR a confrontar o Alexandre de Moraes dessa maneira, essa PGR que está aí, né? Ela já foi confrontada, por exemplo, pela Raquel Dodge, né, que mandou arquivar o inquérito do fim do mundo, se vocês se lembram bem, e ele não foi arquivado, né? Então, assim, o STF tem um histórico de mandar a PGR às favas. Então, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer. Eu acho, a minha teoria é o seguinte: como o Gonê, oh, meu Deus do céu, como o Gonê é um chapa do Gilmar Mendes, né? Eu acho que o Gonê está ali para fazer o trabalho que o Gilmar Mendes não tem coragem de fazer, que é começar a confrontar o Alexandre de Moraes, né? Porque afinal o Alexandre de Moraes põe um holofote gigante em cima do STF, coisa que para os ministros do STF não tem, né, vantagem nenhuma, né? Eles estavam muito bem quando ninguém prestava atenção neles, né? E agora Alexandre de Moraes chama essa atenção toda para todo mundo. Então essa é a minha hipótese, né? A minha teoria de que o Gonê está ali, né, Com as mãos mais dadas com o Gilmar ali. de mãozinhas mais dadas com o Gilmar para ver se põe o Alexandre um pouco assim, né, faz ele tomar um pouco de juízo, né? Mas não deixa de ser uma boa notícia, né? Uma excelente notícia, aliás.